né? Eu começo a exposição mostrando um pouco o que era o Brasil e o que era a discussão sobre a cidade brasileira no começo do século XX. E o começo do século XX é um momento de transformação profunda na cidade brasileira e no país. O país vai deixando de ser um país agrário e passa a ser um país urbano. Em diversos lugares, isso teve um impacto muito grande dentro do território das cidades. São Paulo era uma cidade que, nos meados do século XIX, 1880, tinha 30 mil habitantes, passa a ter, em 1910, 1920, 300, 400 mil habitantes. Mas essa ideia, esse processo de transformação também é um processo de comparação, né? Eu usei isso em Buenos Aires porque era uma coisa muito recorrente na mídia brasileira, uma espécie de desqualificação do território, da cidade brasileira, comparado com o processo que estava acontecendo nas novas cidades, nas cidades que tinham sofrido, que o ethos da cidade tinha se mudado, tinha se transformado tanto, principalmente a partir da imigração do final do 19 e no começo do 20. Então, o Rio é representado como uma mulher pobre no meio de porcos, sendo observado pela Argentina, pelo Montevidéu e por Buenos Aires como mulheres bem vestidas na Belle Époque. Isso, assim, são milhões de imagens que a mídia vai fazer no Rio de Janeiro para poder criar toda uma ideia de que era preciso destruir a cidade colonial. Então, o processo de destruição da cidade colonial no Brasil ele vai ser muito intenso, principalmente nas grandes cidades da época, que Salvador, Rio de Janeiro. Essas são imagens da demolição do Morro do Castelo, no Rio de Janeiro. O bairro do Castelo, no Rio de Janeiro, vocês sabem, era o antigo Morro do Castelo. O Morro do Castelo é onde estava a antiga Sé do Rio de Janeiro, onde estava o antigo Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro, onde estava uma grande fortaleza, que foi a primeira fortaleza do Rio de Janeiro. Então, era o núcleo estruturador da cidade colonial. O Morro do Castelo é destruído no começo do século XX. Essas são algumas das imagens do processo de destruição, em cima de uma ideia de um processo de renovação da cidade, de construção de uma cidade nova. Nesse mesmo momento se contrata um urbanista francês para desenvolver um novo projeto da capital do Brasil nessa esplanada do castelo. E esse pensamento sobre o patrimônio cultural brasileiro, ele é construído, então, em torno de uma ideologia. E essa ideologia, eu acho que é fundamentalmente o Lúcio quem constrói. E isso é uma coisa que estava na cabeça de todos, mas eu acho que é ele quem faz a síntese. E, basicamente, assim, como é que eu podia sintetizar isso para vocês? É um pouco uma ideia de que existia um Brasil, existia um brasileiro, existia uma produção cultural no Brasil antes da existência do Brasil. Existia uma independência cultural do brasileiro antes da independência política brasileira, né? A leitura que ele faz já da obra do Aleijadinho, que é uma obra do século XVIII, o Brasil era colônia de Portugal no século XVIII, é uma leitura de que já há uma autonomia que não dialoga mais com a arte portuguesa, que isso já é nacional, né? Por que isso é absoluto? Bom, como é que... Vou dar um exemplo para vocês de como é que isso é tão forte nessa construção, essa construção que foi feita é tão forte para a gente, que a gente não fala no Brasil patrimônio português na colônia. Diferente de vários países hispânicos, que tratam o patrimônio hispânico feito lá, o patrimônio espanhol, como o patrimônio espanhol. A gente trata como o patrimônio brasileiro, a obra do Aleijadinho. E essa é uma construção do início do século XX, não era assim no século XIX, né? Até porque também não estava colocada essa questão do patrimônio, mas é legal quando a gente percebe e trabalha isso sob o ponto de vista de comparação, né? A gente não trata, é estranho quando a gente fala com portugueses e a gente fala, o patrimônio brasileiro do século XVIII aqui, não um patrimônio luso brasileiro. Essa construção ideológica de que houve
essa independência, né? Dentro do Museu Histórico Nacional, o Gustavo Barroso, também dentro de uma visão de patrimônio e de museologia muito romântica, até pelas opções políticas dele, ele era um cara integralista. A leitura dele de patrimônio era a leitura que mais se usava naquele momento na Europa, que era uma leitura de que o patrimônio construía uma ideia mitológica do país. Então, construía uma ideia não a partir dos fatos, mas a partir da sensibilidade e da interpretação daquilo que se tinha. Então, eu fiz uma opção dentro dessa exposição de mostrar um trabalho que ele contrata um aquarelista que chama-se Alfredo Norfini, para fazer um processo de identificação do patrimônio no Brasil. E esse aquarelista, ele viaja desenhando e traduzindo a sensibilidade dele com relação ao patrimônio através das aquarelas, e isso serve como uma documentação. E o Museu Histórico Nacional, naquele momento, faz algumas intervenções também na cidade de Ouro Preto. A cidade de Ouro Preto, em 1933, ela é decretada monumento nacional. Independente de ter qualquer estrutura de proteção ao patrimônio, ela é decretada monumento nacional. Então, a missão folclórica, o projeto do Capanema e a criação do IPHAN, a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado a partir da presença de uma reorganização sob o ponto de vista político no Brasil, que é a presença do Getúlio, o rompimento com a política da República Velha, do café com leite, né? E essa nova presença que foi capaz de incorporar, então, parte de uma nova geração de intelectuais brasileiros ligados ao projeto moderno, né? Dentro do Ministério da Educação, a presença do Gustavo Capanema, que era um intelectual mineiro, que vai chamar, então, Rodrigo Melo Franco de Andrade, que sugere, então, que se contrate, que se convoque ou se convide Mário de Andrade para fazer o anteprojeto de criação do Serviço de Patrimônio Histórico Nacional, que é esse aí, né? É engraçado, o Mário redige isso em menos de um mês e manda para o Rio, para o Capanema. O projeto é um projeto muito inovador para aquele momento. E não é um projeto inovador no mundo. Você não tinha nenhum projeto no mundo que trabalhasse um patrimônio dentro dos conceitos que ele estava trabalhando. Primeiro, da abrangência do patrimônio. Patrimônio que trabalhava com artes industriais, que trabalhava com paisagismo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca, o Pão de Açúcar, toda aquela parte da Urca, ela é tombada como patrimônio paisagístico muito antes de se ter qualquer legislação ambiental que protegesse aquilo, né? Que trabalhava também com uma ideia de arte popular, também muito forte dentro do projeto. E que, sob o ponto de vista da concepção, de como fazer, como ter uma estrutura de gestão, imaginava já num patrimônio que estava em todo o país, né? Desde a região norte até a região sul. E que pensava também quem é que elege, quem é que diz que alguma coisa é patrimônio. Então, promove pela primeira vez dentro do Estado brasileiro a ideia de um conselho com representação da sociedade civil. Não tinha nenhum conselho com sociedade civil antes do projeto de criação do IPHAN no Estado brasileiro. E que cria também uma ideia. Esse foi o último edifício eclético demolido na Avenida Central, no Rio de Janeiro, que era a antiga sede do Senado brasileiro, que era o Palácio Monroe. Acho incrível essa foto.
não é? De mais, né? E essa revisão, né, dessa ideia de que o patrimônio é essa tradição que ele só vem dessa origem lusitana e é fundamentalmente brasileiro, ela é só rompida nos anos 80. Só nos anos 80 você começa a pensar que você tem uma contribuição para a sociedade brasileira que é mais amplo do que a contribuição do Brasil colônia. Então, só a partir dos anos 80 você começa a proteger, então, marcos representativos de outras contribuições culturais que geram o Brasil. É muito interessante o primeiro processo de tombamento da Estação da Luz, aqui de São Paulo. É muito engraçado, porque antigamente, como você não tinha muito controle, as coisas não eram judicializadas dentro do serviço público, haviam processos que tinham muita consistência e processos que não, que as pessoas diziam, tem vários processos do Lúcio Costa que ele dizia assim, nesse caso, por suposto, não. E o ponto, é esse o parecer, quer dizer, não estava preocupado em montar argumentação, porque não passava por isso. Tinha uma lógica que era uma lógica do intelectual pensando e se colocando diante das coisas, né? O primeiro processo de tombamento da Estação da Luz, aqui em São Paulo, é muito interessante. Ele diz o seguinte, no parecer final, que é uma arquitetura de muita qualidade e que poderia, sim, ser patrimônio cultural. 3 pontinhos, na Inglaterra. Então, assim, a visão era uma visão de uma construção de uma ideia de identidade nacional, onde aquilo que não tinha sido construído a partir, tinha sido importado, colocado aqui, não fazia parte, na verdade, dessa linearidade, né? E essa ruptura só aconteceu nos anos 80. Que é exatamente nos anos 70 e nos anos 80 que eu acho que a gente tem essa ruptura a partir de uma mudança de eixo, de um pensamento sobre patrimônio menos focado numa ideia de identidade direta e monumental para uma ideia de referência cultural. A ideia de referência cultural muito mais ampla, ela dialoga com uma ideia de patrimônio como um direito. E o que é a ideia de patrimônio como um direito? É a ideia de que todo lugar tem patrimônio e que você não hierarquiza o patrimônio, porque patrimônio é aquilo que faz com que a gente tenha pertencimento com relação ao lugar que a gente está, né? É o que faz com que uma cidade seja diferente da outra, né? E isso é fundamentalmente patrimônio. Então, é o que faz com que você possa dizer que você tem patrimônio onde você tem gente e território, né? E não era esse conceito. O conceito era uma eleição hierárquica de determinados processos históricos, artísticos do país, né? E essa experiência, né, do final dos anos 70, que ela foi, o intelectual síntese dela no Brasil é a Luiz Magalhães, né? Ela fez algumas experiências assim que colocaram esses limites, mais uma vez colocando a questão do desenvolvimento, da tensão entre preservação e desenvolvimento como uma questão central. E é exatamente em 88 onde a Constituição brasileira, de uma certa maneira, ela reproduz todo esse processo que está acontecendo desde os anos 70, e é interessante a gente perceber desde os anos 70, dentro da própria ditadura militar, que, quer dizer, isso é uma coisa de uma presença, sob o ponto de vista intelectual, dentro da sociedade brasileira muito ampla. Patrimônio tem isso, patrimônio direita, esquerda, autoritário, democrático, é um pouco tênue, porque na verdade você está discutindo o sentido da nação, a ideia de identidade nacional é muito forte e presente dentro das políticas de patrimônio. E na verdade assim, a Constituição ela consolida essa visão que de uma certa maneira, tem muita gente que diz é uma retomada do projeto do Mário, porque consolida uma ideia de uma amplitude de um pensamento sobre patrimônio e consolida uma ideia também
de que patrimônio é uma construção social, de que não necessariamente patrimônio é o grupo de pessoas que diz que aquilo é patrimônio, que a sociedade constrói a sua ideia de patrimônio. E, nesse sentido, a sociedade é ela o parâmetro para dizer se um território, qual é o nível de transformação de um determinado território. Sob o ponto de vista mais assim, objetivo, o que acontece depois da Constituição é o estabelecimento de uma política de patrimônio imaterial, né? E patrimônio como direito, a partir de uma ideia de construção social, é um patrimônio que estabelece que patrimônio está aonde estão as pessoas e onde estão os lugares junto com as pessoas, onde junta gente com território. Então, assim, eu acho que além a questão do pertencimento é uma questão absolutamente central. Mas como diversas coisas centrais que vocês trabalham no vosso cotidiano, o problema é o sentido das coisas. O problema é como é que se constrói sentido para a ideia de pertencimento, né? Então, assim, eu acho que é esse o grande desafio. E esse é um desafio transversal. Não é um desafio que só está colocado dentro do campo da história, do patrimônio. É um desafio que está colocado dentro da química, dentro da matemática, né? Com os processos todos, hoje, que a gente está vivendo, de transformação da sociedade, né? Eu, se fosse professor hoje, eu me colocaria, eu estaria muito mais preocupado, muito mais ocupado. Eu trabalhei com o Gil era muito engraçado, ele dizia assim, alguém perguntava para ele, ele falava assim, normalmente, ministro, o senhor está muito preocupado com tal assunto? Ele falava, preocupado não, eu estou ocupado. Preocupado não, né? Eu me ocuparia muito de tentar trabalhar com as realidades locais. Eu acho que não tem projeção, não dá para levar aluno para o MASP sem ter uma construção de sentido antes, sem ter uma ideia de... Não existe ideia de pertencimento genérico. Eu nunca vi isso. Entendeu? Não dá para você achar que a pessoa vai achar que Salvador lhe pertence sem ela compreender, na verdade, o sentido de ter, na verdade, claro para ela o sentido de pertencimento do território dela e das implicâncias que tem o território dela com um sentido maior da história do Brasil ou do processo todo de construção da nossa condição sociocultural, econômica, etc. Entendeu? É só a pessoa entender, para ele entender os processos de Salvador, da construção da escravidão no Brasil, da cultura da cana, tudo isso que está presente até hoje, para você entender isso dentro do território, entender isso dentro da arte, porque a arte é uma representação, na verdade, desses processos todos. Você tem que trabalhar os processos. E o processo começa sempre de onde você está. Não tem jeito. Sou eu diante das tensões na minha casa. Sou eu diante das tensões com a minha vizinhança, com o meu quarteirão, com o meu cotidiano, com a minha escola, com o meu aprendizado, né? Vocês enfrentam isso muito mais do que eu. Quer dizer, as tensões que tem com relação ao sentido do aprendizado, né? Numa sociedade que perdeu aquela lógica sobre a qual a gente foi formado. A gente foi formado dentro de uma lógica que a gente tinha que passar na escola, ser bom aluno, passar na faculdade e tal, para ter uma vida. Mas tudo isso está desconstruído, está sendo desconstruído hoje. Quer dizer, então, talvez esse campo que eu estou dizendo que de um estudo mais dessa construção de sentido, de discutir as questões ao invés de discutir programa, tem muito mais sentido sob o ponto de vista dessa nova escola que precisa ser construída. Não sei, eu estou muito por fora desse mundo, mas o que eu sinto é que as mesmas questões que estão colocadas hoje, de tensões sobre o campo do aprendizado dentro da escola formal, estão colocadas sob o ponto de vista do exercício das políticas públicas também. Entendeu? Como é que uma política pública consolidada, que nem essa que eu mostrei para vocês, que tem elaboração, que tem envolvimento de gente, de pessoas, de intelectuais brasileiros e tal, que foi importante para o Brasil, chega num ponto de ter a gênese desse processo destruída por um incêndio que simplesmente
porque a instituição tinha 400 mil reais por ano para fazer manutenção, né? Você tem 3 locais que você tem as coleções imperiais do Brasil. Era lá, a Biblioteca Nacional e o Itamaraty. Um deles acabou. Quer dizer, então assim, então tudo isso, o sentido de tudo isso que eu construí sob o ponto de vista de mostrar para vocês a história disso tudo, também é uma história de tragédia. A mesma tragédia que vocês estão enfrentando, que todo mundo enfrenta hoje numa sociedade que é uma sociedade complexa, que parece que não atingiu ainda um grau de maturidade na sua história como sociedade, né?